E aí, contar. A insuficiência cardíaca leva ao hospital cerca de 70 pessoas por ano, metade delas volta a ser internada meses depois da alta. E em 40% desses casos, os pacientes não tomam as medicações de forma correta ou têm uma dieta com excesso de sal. Podem ser evitados com melhor ainda, o paciente não precisar sair. Rafael, checar a pressão, pesar e anotar tudo que fica perto. Eu vou responder. Alguma coisa aí. Até o hospital, Só sai ali, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Boa noite.
Boa Bem, noite. Boa noite. Então, a gente é uma honra estar recebendo aqui hoje o João Elias Cabreira, o Lico, e nós vamos começar com um pouquinho de meditação. Tá bem? Sempre a gente faz uns minutinhos de meditação. Então, e a gente dedica essa meditação e os méritos dela para todas as pessoas que nesse momento precisam.
Então, a gente vai voltando. Então, para aqueles que entraram depois, uma boa noite. Obrigado por estarem aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para aqueles que não estiveram no encontro passado, a gente teve a presença do Dr. João Elias com a gente, o Lico, e ele ficou ouvindo porque ele queria se familiarizar um pouco com o grupo, né? E eu quero dizer que eu estou bem feliz assim de ter ele aqui hoje. E por incrível que pareça, eu poupo ele, né? Porque a gente se encontra e quando a gente se encontra, eu não acho adequado ficar o tempo inteiro perguntando coisas, né? Então hoje aqui vai ter muitas coisas que eu nunca ouvi dele. Ele não gosta de falar Quer dizer, eu imagino que ele vai falar. Então eu pensei dele começar assim, falando um pouquinho rapidamente da forma que ele achar melhor assim sobre essa trajetória dele no mundo da acupuntura, inclusive essa opção pela medicina, né? E na sequência a opção dele pela acupuntura e contar um pouquinho de como que era essa acupuntura 40 anos atrás, aonde que ele estudou, como que ele foi buscar essas fontes, o que despertou esse interesse nele, né? Então, se tu quiser falar um pouquinho, eu não acho que a gente precisaria apresentar cada um aqui, senão nós vamos ficar um longo tempo, né? E a gente tem 1h30. E ele vai ser convidado mais frequente, assim, né? Vamos ver aí se ele topa, enfim. Né? Então, com a palavra, o Lico. O teu microfone está desligado, Lico. Foco para falar, acabei de falar. Seu vídeo foi interrompido, seu microfone está ativado. Agora está ok. Agora tá ouvindo? Sim. Está ouvindo. Tá Bom, perfeito. isso foi ali por 74, por aí, 74. Havia no Rio de Janeiro e em São Paulo também um acupunturista de origem europeia, mas radicado no Brasil, chamava-se Friedrich, que era o nome dele, e ele trabalhava com acupuntura já há alguns anos em São Paulo e no Rio, tinha 2 consultórios com mais algumas pessoas já que, na época, para nós, já tinham uma certa idade. Eu era recém-formado, e um colega nosso de Santa Catarina conseguiu um contato com o professor Frederico e ele aceitou, então, alunos. Né? Era o que... Ele tinha uma pronúncia alemã muito forte e era o que a gente falava de ensinamento zen, que era zen nada, zen teoria, zen... Era bastante rude não, bastante rudimentar. Né? Na verdade, a gente acompanhava o trabalho dele no consultório. Ele trabalhava sábado, segunda e terça, se não me engano, no Rio de Janeiro, e quarta, quinta e sexta em São Paulo. Então, nos dias que ele estava no Rio, a gente acompanhava ele no consultório, e quando ele ia a São Paulo, a gente fazia outras coisas, estudava. Né? Havia um grupo muito pequeno na época, o Rômulo era uma pessoa muito conhecida em Florianópolis, teve uma trajetória muito forte ali na cidade, mas faleceu precocemente quando caiu o avião da Transbrasil em Santa Catarina. Talvez alguém se lembre desse acidente, um acidente famoso assim na história da aviação brasileira. Havia mais um colega de Santa Catarina, chamava Norton, que faleceu recentemente, e 2 estudantes de medicina, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. E mais essas pessoas de uma certa idade, já alguns médicos em fim de carreira, algumas pessoas que não eram médicas,
que trabalhavam com o professor Frederico. Tem um que está em atividade até hoje, que é o Dr. Evaldo Leite, da AMBA, não sei se alguém já ouviu falar nele. Então, o ensinamento era esse. O professor Frederico, ele tinha uma abordagem que era, digamos, da cultura europeia da época. Ele tinha muitos contatos com praticamente todo mundo da acupuntura, né? Na época, os franceses predominavam. Havia a escola francesa, era muito forte, uma escola que derivava de Soulier de Morin, né? Mas que haviam outros médicos franceses que haviam desenvolvido a acupuntura e com bastante criatividade, de uma maneira geral, até se poderia dizer, em alguns momentos, com excesso de criatividade. E o professor Frederico, ele fazia o diagnóstico basicamente pelo pulso. Ele, às vezes, nem falava com o cliente. Ele tomava o pulso, indicava com o dedo da maca, ia lá e botava agulha. E usava vasos maravilhosos, tomava o pulso, vasos maravilhosos, pontos. Então, a gente fazia um ensinamento que era muito baseado nisso, de tomar o pulso do paciente. Tentar entender o pulso e compreender daí o esquema terapêutico que ele usava. Tudo isso naquele ambiente zen que a gente falou, né? Que era zen muita teoria, zen muita explicação. Né? Mas a gente ia pegando, tinha um grupinho, a gente estudava junto. A literatura era bastante resumida na época também. Havia alguns livros em francês, livros em espanhol. A vantagem foi que a gente começou a ler francês bastante e falar francês na época, né? Aí depois, ali por 75, esse ensinamento durou mais ou menos um ano. Não foi totalmente continuado, mas durou um ano. O professor morreu uns 4 ou 5 anos depois dessa época. Daí eu vim para Porto Alegre, abri um consultório aqui. O Norton abriu um consultório em Florianópolis e os outros colegas se formaram. Todos continuaram acupunturistas. As pessoas dessa época todas seguiram a carreira de acupunturistas praticamente até se aposentar. Eu acho que nenhum se aposentou, né? Ou morreram. Então, essa época, esse era o tipo de acupuntura que a gente usava. Buscava tomar o pulso, fazer o diagnóstico pelo pulso, selecionar os pontos, seguindo um roteiro. Não sei se vocês já chegaram a isso, mas o roteiro era começar pelos vasos maravilhosos, depois usar os pontos meridianos e terminar com os vasos maravilhosos. Começaram a surgir dissidências. Por exemplo, teve um colega nosso aqui de Porto Alegre, que foi para o Rio de Janeiro e que achava que isso estava errado, que a gente devia abrir e fechar em seguida com os vasos maravilhosos. Um colega, Carlos Alberto Borges, também morreu num acidente rodoviário no Rio de Janeiro, ficou fazendo acupuntura, né? E isso andou assim por uns 10 anos, talvez. Então a gente começou a organizar um grupo de estudos aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro. Montamos um curso no Instituto Hahnemanniano, no Rio de Janeiro, começamos a fazer alguns eventos, começou a aumentar o número de pessoas. Em 82, quer dizer, 10 anos depois, os chineses publicaram o Essentials. E também teve um outro livro publicado pelo Xangai, que é um livro muito importante na história da acupuntura, porque havia muitas lacunas, né? O Soulier de Morin traduziu alguns clássicos antigos, né? E esse clássico que ele traduziu eram meio enciclopédias, então o ensinamento não fechava totalmente. Sem o pulso era uma coisa que não sustentava. E os chineses, em 82, fizeram um grande simpósio de várias escolas médicas, né? Ou acupunturísticas lá de Pequim, e criaram um roteiro. O Essentials é um roteiro de um curso de acupuntura para ocidentais, né? Um curso que ocorria em 2 anos, poderia ocorrer o curso, havia uma vivência em 3 meses ou um curso em 2 anos, que sistematizava todos os elementos mais antigos da acupuntura, porque antes os livros que tinham antes de essência de origem chinesa não falavam de vento, não falavam de frio,
não falavam desses elementos assim que fazem parte da história da medicina chinesa. O Essentials fez uma abordagem mais moderna, sistemática, então foi um livro que realmente marcou bastante na história da acupuntura e nos permitiu iniciar uma vivência teórica assim de uma maneira mais sistematizada. As coisas mudaram um pouco depois disso também, mas de qualquer maneira esse é um fato marcante, assim, né? Com o tempo, na acupuntura médica, né, os médicos, muitos médicos começaram a abandonar o diagnóstico da medicina chinesa, por exemplo. O diagnóstico pelo pulso foi quase que totalmente abandonado, né? Havia muita fantasia também sobre o pulso, né? Soulier de Morin, por exemplo, pretendia ter descoberto um quarto pulso, uma quarta posição, que só ele, depois que ele morreu, a quarta posição foi totalmente abandonada. Havia muita criatividade nesses acupunturistas franceses. A acupuntura ela está nesse ponto assim aqui no Ocidente, pelo menos no ambiente que eu conheço mais próximo, que foi no ambiente dos médicos acupunturistas, né? Num ponto em que a acupuntura se descaracterizou bastante, né? Enfim. Bom, por exemplo, esses elementos clássicos de diagnóstico foram sendo abandonados. Houveram algumas pesquisas importantes, por exemplo, que comprovaram por anatomia que a grande maioria dos pontos de acupuntura, quase 70% dos pontos de acupuntura ficavam sobre nervos, né? Sobre artérias, veias ou nervos, mas principalmente sobre nervos. E que se comprovou em determinada época que se esse nervo tivesse anestesiado, por exemplo, a ação da acupuntura poderia não se produzir. A anestesia, se é com um ponto na mão, induzia uma anestesia, digamos, numa região do braço ou até mais distante, mas se o nervo estivesse anestesiado, esse efeito anestésico não ia se produzir. Então, a transmissão nervosa era essencial à ocorrência do efeito da acupuntura. A partir daí, muitos colegas começaram a só utilizar pontos não mais baseados no raciocínio clássico da acupuntura, dos meridianos, mas simplesmente utilizando um critério neurológico, né? Utilizando os dermátomos, né? Os metâmeros, as projeções nervosas, e abandonando todo o resto da teoria da acupuntura. Então, tem muitos colegas que da acupuntura só usam as agulhas, né? E olhe lá. Depois houve um outro tipo de pesquisa, por exemplo, que comprovou que a anestesia por acupuntura ela se transmitia a uma outra pessoa, a um outro animal, através do líquor ou mesmo através do soro. Então, se eu anestesiava um animal por acupuntura e fazia uma injeção, né, do líquor ou do soro num segundo animal, esse animal também experimentava um certo grau de anestesia. Passou a se comprovar que substâncias químicas eram liberadas, então, quando da ação da acupuntura, endorfinas e uma série de neurotransmissores que são liberados quando a acupuntura. De maneira que se pode quase como falar de uma acupuntura farmacológica, né? Esses conceitos assim tiveram grande influência na classe médica, né? Ajudaram a atrair a atenção da classe médica para a acupuntura, mas ao mesmo tempo eram coisas novas, porque sempre se disse que a acupuntura, que o cérebro para a acupuntura é um desconhecido, né? Vocês estão estudando a teoria Zhang Fu, então ela descreve as vísceras, os órgãos, mas fala muito pouco do cérebro, né? Não existe descrições do cérebro na medicina chinesa, praticamente. O cérebro é o mar das medulas e acabou, né? É quase como se o cérebro fosse um automático. Se está tudo funcionando bem no corpo, o automático também funciona. É verdade que os chineses também não teriam um instrumental para ter uma abordagem sobre o cérebro na época, então deixaram de lado.
Essa é a grande diferença da acupuntura moderna, né, principalmente no meio médico, e a acupuntura clássica, né? Ela é muito baseada em elementos neurológicos da acupuntura atual na classe médica. Há um colega nosso que quer até chamar a acupuntura de acupunturiatria, não quer mais chamar de acupuntura. Mas eu acho que isso é uma posição errada, né? Porque eu acho que a acupuntura deveria ser revitalizada realmente, reorganizada, porque a gente tende a achar a acupuntura ser uma coisa unitária, mas a acupuntura não é unitária, ela cresceu na China. A China é um país continental das dimensões do Brasil, né? E com regiões que eram muito separadas geograficamente, politicamente, muitas coisas que hoje em dia são comuns da acupuntura talvez fossem segredos de um determinado clã, de um determinado grupo, né? E os chineses ainda têm o culto ancestral, né? Então, o que o ancestral afirmou em determinada época nunca é deixado de lado, nunca é contestado. Então, as coisas foram se agregando, foram crescendo na acupuntura, foram se pendurando, e a acupuntura clássica ela é uma árvore de Natal. Ela tem coisas que são aparentemente contraditórias dentro da teoria da acupuntura. Na verdade, quando a pessoa começa a se aprofundar, a estudar, ela acaba descobrindo que as contradições são, na verdade, muito aparentes, né? Eu tenho ideia, às vezes, que é como uma pessoa descreve uma determinada, uma casa, por exemplo, no meio de uma montanha, a pessoa que descreve do lado de fora, próximo da casa, uma pessoa que descreve do fundo do vale ou no pico da montanha, vão descrever coisas diferentes, né? Aparentemente diferentes. Mas se a pessoa levar em consideração essas perspectivas, elas estão falando a mesma coisa. Na acupuntura clássica acontece isso. Ela é um corpo doutrinário aparentemente bastante desconexo, né? Mas, à medida que a pessoa se aprofunda no conhecimento, então começa a achar as conexões. Isso não deve ser abandonado, né? Bom, Juca, não sei se eu cheguei a falar. Não sei se era o que tu queria que eu falasse. Eu não cheguei a programar nada. Assim. Não, mas tá indo muito bem. E quando tu foi à China, o que tu encontrou lá? Pois é, quando eu comecei a fazer acupuntura, isso foi antes da abertura, né, da China, havia algumas pessoas que iam, alguns colegas nossos, e era muito caro, sabe, Juca? Ficar 3 meses na China, se tu pagasse para o teu próprio bolso, o curso e tudo mais, custaria 10, 15 mil dólares, né? E o dólar, na época, era muito mais caro do que é hoje em dia, né? Então, algumas pessoas que iam eram pessoas que conseguiam um apoio institucional. Mas ali em 90, 95, aí já era bastante fácil de ir. Então, nós criamos um grupo de pessoas de todo o Brasil, na verdade, que se organizavam essas comitivas e passavam 3 meses, um mês. Então, nós passamos um mês só, não foram 3 meses. Foi um mês. Era uma vivência. Nós tínhamos uma aula teórica de tarde num instituto grande de Pequim, e de manhã a gente frequentava hospitais em grupos pequenos. Em grupos de 3, a gente frequentava hospitais. E de tarde tinha aula teórica. A aula teórica era fraca, né? Era bem fraca, na verdade, porque os professores não tinham assim muita liberdade. Então, eles meio que liam os capítulos dos livros que a gente estudava aqui no Brasil, né? Então, não precisava ficar lá vendo um chinês falar e um tradutor traduzir para o espanhol. Não valia muito a pena. Não. Mas a vivência nos hospitais era interessante, porque nós íamos em clínicas, né? Não eram grandes hospitais de acupuntura. O primeiro hospital que eu fui era um hospital que tinha um setor muito grande que atuava na área de neurologia. E dentro desse setor havia um núcleo de acupuntura. Havia uma enfermaria, era 3 ou 4 salas
que não eram muito grandes, em cada sala tinha 3 ou 4 leitos, e era o setor de acupuntura. Tinha 3 ou 4 médicas, né? E a médica-chefe, ela então também fazia, ia a outros locais do hospital aplicar acupuntura, né? Nesses pacientes que tinham sofrido AVC, tinha muitos pacientes com AVC ali, e eles faziam bastante acupuntura, né? Escalpo, era muito utilizado na recuperação do paciente com esses quadros neurológicos lá nesse serviço. A primeira coisa que ela fez quando nós chegamos no serviço foi separar uma xícara de chá para cada um de nós. Nós estávamos em 3, nós íamos em grupos pequenos, três pessoas e um tradutor, né? Então ela separou uma xícara de chá. Na China eles têm muita cultura do chá, né? Então nós tínhamos uma xícara de chá na enfermaria e ficávamos ali toda manhã, acompanhando os casos, né? O outro hospital que eu fui já não era um hospital mais geral também, que também não era um hospital de medicina chinesa, mas tinha uma farmácia de medicina tradicional, né? E tinha um setor de acupuntura também. Havia muita liberdade, assim, na China. Isso é interessante, porque normalmente se acha que os chineses têm pouca liberdade, mas havia muita liberdade do médico, digamos assim, seguir uma certa linha. Então tinha uma que só fazia auriculoterapia, ela fazia o diagnóstico visual, colocava sementinhas na orelha, ela parecia uma metralhadora, ela trabalhava muito rápido. Em questão de minutos, ela examinava a orelha e pegava uma cartelinha com sementinhas e você ia colocando na orelha só visualmente. Então, mas ela fazia isso em quase todos os pacientes que passavam ali pelo serviço, né? Tinha um outro lugar em que faziam mocha e tinha umas meninas de Brasília que saíram apavoradas, porque essa sala era uma fumaceira. Realmente não era, precisava ter uma espécie de treinamento para ficar dentro daquela sala. Já em outros serviços nem se via falar em mocha, né? Nem se via falar em mocha, utilizavam uma mocha montada com pouca fumaça, mas havia um serviço. Então não havia muita uniformidade, assim, parece que cada serviço utilizava às vezes uma técnica não diferente, mas dava prioridade a determinada técnica, né? O médico tinha uma certa opção de escolha dentro disso. Mas não havia muita clínica particular. Havia possibilidade na época de clínica particular, mas para pessoas assim que já tinham nome, né, que final de carreira. Então, depois de trabalhar muitos anos num hospital desse, a pessoa poderia de repente abrir essa clínica, né? Mas alguns colegas da turma que foram comigo eram pessoas que já tinham ido à China mais de uma vez. E eles diziam que cada vez que eles iam, Pequim era uma cidade completamente diferente, né? Havia uma renovação urbana muito grande em Pequim. A cidade proibida estava lá, com a Praça da Paz Celestial, que era um lugar muito interessantes, mas de vez em quando tu andava no meio de Pequim e de repente tinha um pagode, um castelo, uma coisa imensa. Eram os fortes que haviam sobrado da derrubada das muralhas de Pequim, que já não existiam mais, tinham construído grandes avenidas. E também havia os hutongs, que eram umas vielas longas onde estavam as casas, que também tudo isso foi demolido. Nós compramos bicicletas lá, todo mundo comprou bicicleta, custava mais ou menos $10 uma bicicleta, que depois se vendeu também por $10. Certo padrão de negócio, assim. Então a gente usava muita bicicleta em Pequim. Já hoje o trânsito já é mais caótico, já não é tão fácil de fazer isso, né? Mas o que me chamava a atenção da acupuntura era isso. O raciocínio que eles seguiam lá, o raciocínio clínico que a gente via principalmente nos hospitais, era parecido com o que a gente utilizava aqui nos nossos cursos, né? Os Essentials, dos livros que vocês estudam também. Não havia grande diferença em relação a isso, né?
Havia uma técnica fantástica, às vezes, na manipulação das agulhas, né? Tem umas mãos, o chinês o chinês é um povo meio de malabarista, eles tinham uma mão muito flexível. Eu vi um que fazia um movimento na agulha, mal e mal mexia o polegar e a agulha subia e descia quase 2 centímetros. Coisa que eu nunca consegui fazer, né? Então, a técnica de manipulação das agulhas era muito boa e eles manipulavam bastante, bem mais do que a gente manipula aqui, né? Mas eles utilizavam algumas técnicas que a gente não poderia utilizar aqui. Tinha agulha de fogo, por exemplo, que é uma agulha que é aquecida ao rubro e aí é utilizada, né? É uma técnica bem forte, assim, né? Mas muito eficaz, parece, né? Inclusive, nós estávamos numa enfermaria, chegou uma pessoa para fazer acupuntura e exigiu que fosse utilizada a agulha de fogo, né? Para que tipo de Ela tinha síndrome, Lico? Essa pessoa tinha artrite, tinha um processo de artrite, eles ficaram várias vezes com a agulha de fogo próximo às lesões, né? Eles usam algumas técnicas muito violentas, às vezes, né? Que aqui no Ocidente não se poderia utilizar. Técnicas fortes, né? Essa da agulha de fogo ficou fire needle, como dizer, ficou na história, assim, ficou marcada porque era meio apavorante, né? Também eles utilizavam uma agulha que parecia assim uma chavezinha de fenda bem fininha, ela tinha uma pontinha retinha, assim, como uma chave de fenda, e que eles utilizavam aqui na inserção do trapézio, aqui junto ao occipital, que eles diziam que ali a face do músculo, né, que as faces ficavam muito endurecidas, tá? Então eles cortavam com essa agulha e depois massageavam bastante forte para liberar, até que doía muito. Eu só vi uma vez também. Mas fora isso, o que se fazia lá era muito parecido com o que se fazia aqui, entende, né? Em cada serviço tinha uma técnica, por exemplo, essa auriculoterapia, ela fazia o diagnóstico totalmente visual, ela só olhava a orelha, já fazia um diagnóstico, entende? Pela observação visual da orelha, né? Claro que eu pedi para ela fazer em mim, ela disse que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, e porque eu achava de mim, mais ou menos ela acertou, entende? E colocou as sementinhas. E poucos utilizavam o diagnóstico pelo pulso, como o Surya de Mohan falava, né? Mas sempre mudava, era sempre de um médico para outro, a orientação tanto do diagnóstico como da terapia mudava bastante, não havia essa uniformidade, né? Bem menos do que aqui até, né? Eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci. E também nós todos fomos buscar medicações, né, nos farmácias tradicionais chinesas. Saía com uma receita, tu tem que ir com sacola de supermercado, porque eles te dão, por exemplo, chás, e eles têm uma quantidade muito grande de erva. E tanto tem o remédio chinês que vem já preparado, né, em cápsulas, comprimidos, cápsulas, como também tem o chá, para te fazer o chá. E eles dão assim, chá para 7 dias, então tu sai com 7 pacotinhos de mais ou menos grandes. Se tu não tiver um saco de mercado para colocar dentro, tu não consegue. Não consegue. E é bastante útil, não consegue levar para casa, né? E é bastante usado. Essas farmácias tradicionais que tem nesses hospitais são muito, muito frequentadas. Algumas até são muito bonitas, prédios muito bonitos, assim, né? Algumas que ficam fora do hospital também. Ela me deu uns medicamentos que me deu uma soneira, né? Um relaxante que eu não conseguia mais fazer nada, tive que parar com o remédio. Mas então era utilizado, mas nós não vimos que o nosso instituto era um instituto grande, o Instituto de Medicina Tradicional Chinesa. Ele ocupava dentro de Pequim, que é uma cidade populosa e compacta, né?
ocupava uma área parecida com a área que ocupa ali o Hospital de Clínicas, contando o odonto e a farmácia ali em Porto Alegre. Era uma área grande com vários hospitais, várias instituições, inclusive com hotel, assim, né, para alojamento, né? Mas ali nós só tínhamos a parte teórica, né? Os hospitais que nós íamos eram fora dessa estrutura, mas era uma estrutura meio grande. Mas aparentemente não havia hospitais exclusivamente de acupuntura ou de medicina farmacológica tradicional. Havia hospitais ocidentais, digamos assim, que tinham serviços de acupuntura, que tinham serviços de farmácia. Funcionava assim. Eu ouvi falar que não tinha agulha no Brasil, né? Nesse período tinha dificuldade. Eu ouvi falar que tu passou a fabricar essas agulhas, é isso? Isso, não fabricava. Havia apenas uma casa em São Paulo, chamada Casa Fretim. Nunca fiquei Na sabendo Liberdade? se que era Casa Fretim ou Fretan. Havia as duas teorias, né? Que vendia algum material de acupuntura, algumas agulhas chinesas que vinham uns pacotinhos de 100 agulhas que não vinham esterilizadas como vem hoje em dia, né? E também tinha livros de acupuntura, a maioria franceses, mas era o único lugar que vendia e era muito, muito caro, né? Então nós aprendemos a fazer agulha. Não é muito difícil de fazer agulha de acupuntura. A gente comprava numa loja de São Paulo chamada Al Gaúcho, era o nome da loja, uma loja que vendia equipamento para pesca e caça-pesca. E eles tinham uns fios de aço importados que se usava na época na ponta do caniço. Então havia o fio de aço duro e o fio de aço mole, que vinham umas bobininhas. Então a gente comprava o fio de aço, os dois, né, uma bitola 0,25, digamos, e enrolava o fio de aço duro e enrolava o fio de aço mole. A gente utilizava uns instrumentos que são utilizados em ótica, né, que o relojoeiro usa, que era um aparelhinho para prender a agulha e uma pincinha para ir dando a pressão e enrolando aqui para fazer o cabo, né? E depois a gente pegava um motorzinho de toca-disco, que era um tipo de motor que se conseguia na época, né? Toca-disco velho, que tinha uma rotação não muito alta, e a gente colocava num esmerilzinho naquilo, né? E ali a gente fazia a ponta da agulha. E depois pegava uma lixa d'água, uma lixa 400, e lixava até cansar, né? E aí o pessoal começou a fazer as agulhas. Aí teve um pessoal no Rio que logo descobriu como fazer aquela argolinha na ponta, sabe? A cabeça? Como as agulhas que tem a cabecinha, aquela argolinha que tem na cabeça, e trabalha com 2 fios para fazer aquilo. Então começou a fazer uma agulha com argolinha também. Um pessoal do Rio, a esposa de um colega, que era estudante de medicina ainda, começou a montar uma empresa, uma pequena indústria de fabricação dessas agulhas. Tinha que ser muito polida, porque senão poderia doer, ou na época a gente não esterilizava. As agulhas não eram esterilizadas, né? Era comum na época da acupuntura que a pessoa considerasse que a agulha bastava limpar. Limpava a agulha, às vezes se utilizava a agulha, um instrumento até com feltro para guardar a agulha, e utilizava sem o menor constrangimento, né? Fazia 5.000 anos que os chineses usavam assim. Na verdade, o metal, se ele está bem polido, seco e limpo, ele é bacteriostático. Então, a possibilidade de que o que vai tornar a possível, que vai ser, digamos assim, perigoso, né? É quando adere quando a agulha não está seca, limpa, né? Uma agulha bem polida, seca e limpa é um instrumento muito confiável, porque
a bactéria não vai conseguir resistir em contato com o metal, né? É que é bacteriostático. Então, ninguém esterilizava as agulhas. Na verdade, as agulhas começaram a ser esterilizadas e a ser produzido em grande quantidade agulha descartável quando surgiu a AIDS, né? Foi com o temor da AIDS que as pessoas começaram Nós já vínhamos esterilizando as agulhas, era um procedimento complicado esterilizar a agulha, porque o material de corte suporta mal o calor. E as autoclaves eram muito caras para ter na clínica. Então, a esterilização da agulha de acupuntura era um processo que tinha algumas dificuldades técnicas. E, por outro lado, a agulha era muito cara também, né? O trabalho de fazer uma agulha era demorado, não levava 5, 10 minutos para fabricar uma boa agulha, né? Então, não podia usar agulha descartável, ia comprar, digamos assim, 100 agulhas. Hoje em dia, gastaria bem mais do que tu gasta para comprar 1000 agulhas ou 10.000 agulhas, né? Era caro, era caro. Então, a agulha, na história da acupuntura, a agulha era quase como uma joia, né? O médico acupunturista, ele fabricava provavelmente suas próprias agulhas e guardava elas como se fossem joias, né? Perder uma boa agulha era um motivo de lamentação, quase como quebrar um copo de cristal. Assim. E eu fico imaginando assim, já são mais de 40 anos, né? E tu permaneceu assim. Que confiança é essa que tu tens na acupuntura? Que o quê? Que confiança é essa que tu tem na acupuntura, que tu resolveu fazer acupuntura e não ficar rico como médico? Pois é. Olha, a questão da riqueza é muito relativa, né? Tem alguns que até ficaram, né? Tem, por exemplo, um colega chinês lá em São Paulo, o Hong, que é um chinês muito rico, acho que já era rico antes. Ele atende 8 pessoas por hora, mais ou menos, ou mais, né? Numa clínica, né? Então, no final de um dia de trabalho, que ele atendeu 8 pessoas, atendeu lá, trabalhou 8 horas, 64, fez umas 70 sessões de acupuntura, 100, cobrando aí uns R$300 cada uma, e não dá para dizer que ele não ganhe bem. Entende? Mas, quando nós começamos com a acupuntura, né, a gente não tinha evidência nenhuma quase da acupuntura, né? Há pouco tempo, o Nixon tinha ido à China e um repórter, um jornalista que acompanhava ele, teve, parece, uma crise, uma apendicite, e foi feita uma cirurgia em que a anestesia foi feita por acupuntura, né? Esse dado, assim, teve um grande impacto no Ocidente, né? E eu diria assim que foi uma coisa bastante importante na difusão da acupuntura e na aceitação da acupuntura no Ocidente, né? Mas em 74, quando eu fui, 74 ou 75, né? Quando eu fui, nós não tínhamos, digamos, nem pesquisas, nem evidências, né? O professor Federico, ele era legal, mas era uma pessoa com um trato até, eu diria, um pouquinho difícil, né? Um pouquinho difícil. E fazia um diagnóstico pelo pulso, que às vezes era assim, né? Tipo, você está com uma gravidez ectópica, né? Ou está com uma infecção na base do pulmão, está com isso, está com aquilo, fazia diagnósticos muito precisos e muito localizados, né? Que não tinha um embasamento teórico maior sobre isso. Então, os acupunturistas mais antigos dessa época, a nossa crença da acupuntura, ela vinha mais na crença em outros elementos do pensamento chinês. A maioria das pessoas ali tinha descoberto o taoísmo, o zen budismo, o xing, havia certos livros na época, psicoterapia ocidental e oriental. Eu acho que já estava começando os livros daquele tal da física, do
não me lembro o nome Capra. daquele autor agora. Fritjof Capra. Isso, é. Então havia assim uma certa confiança em relação à cultura, né, que produzia acupuntura, e não propriamente em relação à acupuntura, porque a acupuntura nós fomos vendo depois dos resultados quando nós começamos a trabalhar, né, e os resultados que nós vimos também na clínica do professor Federico. Esse era o diferencial das pessoas mais antigas, né? Eram pessoas que se acercaram da acupuntura com esse tipo de convicção, né? Talvez. E a geração mais nova que foi vindo depois já eram pessoas mais normais, digamos assim. Com o tempo vieram as pessoas antigas na acupuntura do grupo que eu acompanhei, eram pessoas de difícil trato às vezes. Por exemplo, eu gostava muito do Xing, a primeira porta de acesso assim à cultura chinesa, bem dizer, foi através do Xing, de uma edição do Xing. Quando eu estava no Rio, quando eu cheguei no Rio que eu falei esse Rômulo, que eu falei que foi o primeiro, foi essa pessoa que morreu num acidente aéreo, que era uma pessoa muito conhecida em Florianópolis, era professor num cursinho pré-vestibular, e era famosa a aula dele sobre a Revolução Francesa, quando ele fazia uma imitação da Maria Antonieta, não tem uma ideia, era uma figura folclórica, mas ele vinha a Porto Alegre, eu tinha uns amigos comuns, e através desses amigos comuns é que eu tive contato com o Rômulo, fui procurar o Rômulo, e ele me deu, então, a indicação do professor Federico e de uma outra pessoa que era um estudante de medicina, que tinha lá, o Geraldo, já está uma pessoa um pouco mais nova que eu, mas eu estava uns 10 dias no consultório do professor, confesso com alguma dificuldade de conseguir me comunicar com ele, né? Quando chegou o Norton Mordes Carneiro, que até era casado com uma prima do Rômulo, ali de Florianópolis, para estudar acupuntura lá, que era uma pessoa muito, muito inteligente, e que, entre outras coisas que eu descobri logo em seguida, e que eu fiquei espantado, ele sabia o I Ching de cor, né? Ele sabia o I Ching de cor. E isso me lembrou um personagem daquele livro Vermelho e Negro, que sabe que é um livro que eu tinha lido e que tinha me marcado bastante, que o personagem sabia a Bíblia de cor e salteado. Então o Norton sabia o I Ching de cor. Ele tinha uma maneira de anotar o I Ching, que ele ia anotando num livro, que ele só anotava os traços, né? E ele fazia no mesmo, normalmente quando se joga Xing, tu anota os traços de uma situação presente e da situação futura. Ele fazia isso num traço só, de uma maneira muito rápida, e ele tinha um caderno que era só traços, né? Então, isso foi uma coisa inesquecível, na verdade, é uma pessoa muito importante na história da acupuntura. Que teve uma clínica em Florianópolis, uma clínica muito bem sucedida, né? Uma pessoa muito inteligente, traduziu livros, fez muitas atividades. Eu também escrevi uma apostila, né? Quando nós começamos com o curso aqui, em 92, 91, nós começamos com um curso de acupuntura, foram 16 ou 17 turmas, e em determinado momento eu escrevi uma apostila, 4 volumes, a apostila circulou bastante, foi um sucesso. Inclusive agora eu me afastei do curso já há alguns anos, e agora começou uma turma nova, e com a história da pandemia eles tiveram dificuldade de conseguir livros, né? E aí voltaram a usar a apostila, permitir que usasse. Tu trouxe a acupuntura também em termos de Henriques, assim, enquanto uma organização dentro da própria Henriques, dos acupunturistas, como é que foi isso? Isso, nós estávamos no processo de entrar na Associação Médica Brasileira, né? Esse processo já estava pipocando em alguns lugares, né? Então nós fizemos uma reforma do estatuto aqui da nossa sociedade que nós tínhamos,
e levamos da Henriques e pedimos para eles analisar nosso estatuto para ver se era compatível com o nosso projeto de entrar na Henriques. E eles acharam ótimo, né? Foi muito bem recebido e praticamente entramos na Henriques naquele momento. Em pouco tempo, eles estavam construindo na frente do Teatro da Henriques ali, que foi o Martinho, que foi a mesma pessoa que construiu o teatro. Na frente do Teatro da Henriques tem um prédio onde tem a sociedade, algumas sociedades de especialidade tem a sua sede. E logo em seguida nós compramos uma sala ali. Compramos os direitos de uso de uma sala, né? Que é a Sala da Acupuntura, que está lá até hoje. Isso foi uma coisa pioneira assim, no Brasil, né? Ali, a Henriques é uma estrutura muito boa para curso, porque eles possuem muitas salas e salas bem equipadas. Aquele projeto todo ali é um projeto do Niemeyer. Incluía o teatro, né? Incluía a sede, esse prédio das especialidades, mais 2 ou 3 prédios e um hotel. Parte daquele terreno ali foi invadido por uma vila. E aí eles tiveram que negociar com o pessoal da vila e cederam parte do terreno. Parte do terreno foi cedido. Mas depois que o Martinho Silva, ele construiu esses prédios, ninguém mais teve muito peito de construir ali. E em termos de eficácia, voltando um pouco ainda assim, né, Lico? São 40 e poucos anos de consultório, né? Sempre trabalhou com isso, assim, né? Dá para te citar alguns exemplos, assim, de coisas que tu viu? O que mais te fascina, assim, enquanto resultado da acupuntura e que te fez permanecer e sempre, até hoje, até pouco tempo atrás, na pandemia, com pacientes históricos, assim, que, né, muita gente famosa que passou por lá, né? Então, fala para nós um pouquinho disso. A acupuntura foi ficando muito conhecida, né, a partir de determinada época, pela ação contra a dor, né? Esse foi se tornando o carro-chefe da acupuntura, né? As pessoas buscando acupuntura por causa de dor, né? Embora a acupuntura tenha muitas outras indicações, bastante eficácia em outros quadros, né? Mas a dor foi se tornando o carro-chefe. E é sempre gratificante, porque às vezes o cliente melhora na hora, né? Isso é muito bom. Anos atrás, nós tínhamos um grupo de estudo, há muitos anos atrás, e apareceu uma moça que queria ser atendida e ela tinha um quadro de tuberculose, né? Estava em tratamento, mas estava se sentindo muito, muito mal. E um dos colegas, até que era casado com uma médica fisiologista, né, não quis atender, ficou com medo de se contaminar. E aí nós fizemos sessão nela, usamos alguns pontos básicos, provavelmente ponto nas costas, algum ponto de meridiano. E no outro dia ela apareceu lá e nos ofendeu, disse que que nós não sabíamos o poder que nós tínhamos, porque a vida dela tinha mudado depois da sessão, sabe? É comum em tuberculose acontecer isso, né? Quando tu consegue, digamos, dominar e reverter o quadro, que a pessoa possa ter um alívio muito grande desse mal-estar, né? Então, acho que isso, sem assim ter acontecido nada muito grande, assim, né? Eu diria que esses momentos na clínica, quando a pessoa entrou com a dor e saiu sem dor, né? E muitas vezes a pessoa com dor há muitos dias, né? Há muitos dias, e essa é uma sensação muito boa no consultório, quando consegue ter um efeito e normalmente funciona, né? Muitas vezes o efeito não é total, não é? A pessoa não sai curada, mas sai aliviada. Então, é rara a pessoa que entra numa sessão de acupuntura e que não sai aliviada, né? Eu acho que esse é o principal, né, Juca?
Eu estou falando sozinho quase contigo aqui, mas eu queria ouvir um pouco. Isso, É, Vamos falar do rim. vamos falar do rim. Eu deixaria aberto assim para os colegas, assim, por curiosidades, questões que consideram importantes. No final, eu vou te perguntar mais um pouquinho sobre o I Ching, assim, sei que tu estudou bastante. Não estou ouvindo. Ouro para evoluir. Não, tá, eu parei de falar mesmo. 500, deixa eu ver quanto que é para Acho que Tá tem um muito, microfone aberto. tá muito bacana de ouvir essas histórias todas aí, dessa experiência e dessas vivências na China, né? Bacana para a gente ouvir. Aí, a minha pergunta é assim, segue usando a psicologia? Sigo usando, sim. Eu acho que quando a pessoa não usa a pulsologia, ela faz uma acupuntura meio às cegas, sabe? Porque tu pode fazer uma pulsologia. Eu acho que algumas pessoas têm às vezes assim um certo dom até de certa maneira, tá escutando, Ju? De certa maneira mediúnica, né? Ou um tipo de sensibilidade no dedo que eu realmente não tenho, né? Ele descreve ali que na posição do pulmão, por exemplo, tu tem pulmão esquerdo, pulmão direito, a base e o ápice do pulmão. Então tu tem que examinar na posição 1, que é aqui próximo ao polegar, essa primeira posição aqui, né? Tu tem que ter o discernimento de pegar. É difícil, já é difícil de sentir na posição, né? Pegar o lado direito, o lado esquerdo da artéria, o lado anterior e o lado posterior de um segmento arterial pequeno. Isso aí eu confesso que eu via, né, o professor Federico falar. Eu tenho um colega no Rio de Janeiro, esse até colega que a esposa fazia agulha, que eu falei antes, que mais ou menos busca fazer um diagnóstico completo assim do pulso, mas eu nunca tive acesso a esse tipo de informação ou de sensibilidade, né? Então, digamos assim, que se pode fazer um diagnóstico mais qualitativo do pulso, tanto no sentido de perceber os vários tipos de batimento que os livros descrevem, né? Como se pode fazer um diagnóstico, de certa maneira, mais quantitativo. Não é muito difícil de comparar a posição 1, a posição 2 com a posição 3, né? Na superfície ou na profundidade da artéria, né? Com o outro lado. Esse é um exame relativamente simples de fazer. E aí tu já vê se está estagnado, se está deficiente, se está em excesso, e se modifica na hora, né? Essa é a grande vantagem da acupuntura, se modifica na hora. Muitas vezes eu fiz sessões de acupuntura, agora eu estou há 4 meses sem trabalhar, e esses dias uma cliente muito antiga, uma amiga pessoal que mora no Rio, na verdade, mas que está passando uma temporada em Porto Alegre, pediu para ser atendida, que estava com muita dor no pescoço. E ela veio de São Francisco, daí eu atendi ela. Bom, o que tu faria com uma pessoa que está com dor no pescoço? Tu iria lá para os pontos do intestino delgado, né? Para os pontos locais. Aurículo sempre é muito bom, porque é uma coisa fácil de fazer e que dá um resultado bom, né? Mas o pulso dela estava muito tenso, estava um pulso assim revelando um certo estado assim de estresse, uma tensão neurovegetativa, digamos assim. Então, eu simplesmente usei pontos para tratar o pulso e foi uma maravilha. Eu coloquei 2, 3 agulhas, o pericárdio 6, em determinado momento, e o pulso, e ela relaxou. O pulso dela, digamos que perdeu aquela característica dura, né, de certo excesso, e tornou um pulso um pouco mais macio, um pouco mais harmônico nas posições, né? Na minha experiência, esse é o mais importante. Aí, mesmo que não trabalhe a dor no pescoço, provavelmente a dor no pescoço vai melhorar. Vai melhorar uma parte.
né? Se só ficar utilizando o ponto local, o ponto para tratar só um sintoma, sem cuidar o aspecto geral do paciente, o resultado vai ser inferior, né? Então, nunca se pode perder de vista, e essa é uma crítica que eu faço a alguns colegas que buscam só um lado neurológico, né? O paciente vai com dor no ombro e tu só vê o ombro, né? Só trata o ombro, né? Não vê o paciente como um todo. Mesmo que não veja o paciente como um todo, mas pelo menos utilize alguns pontos gerais, não fique fazendo tratamento só para uma determinada coisa. E o pulso dá esse guia, né? A anamnese também dá, se fizer uma anamnese bem feita, fizer a diferenciação de síndromes, fizer a correlação entre todos os sintomas que o paciente relata também, né? Mas não vai ver o resultado na hora, né? O pulso mostra o resultado na hora. É um guia, uma maneira também de evitar ter complicações, ter erro, né? Porque de repente o paciente não pode sair da clínica se o pulso não estiver, digamos, equilibrado, né? É uma coisa que alguma vez uma pessoa me disse assim: tu não está percebendo muito o pulso? Eu digo: eu estou boiando um pouco. Alguns colegas meus já estavam mais avançados que eu nesse aspecto. Aí a pessoa diz: não importa, não importa, vai palpando o pulso sempre, né? Vai chegar uma hora que tu vai começar a formar um conceito de normal, né? De tanto palpar pulso, dali a pouco tu palpa o pulso, já percebe que tem alguma coisa diferente, alguma coisa que fugiu do normal, né? Então, um pouco a experiência dá, né? E para a acupuntura isso é bem interessante. O diagnóstico pela língua também é legal, né? Os chineses usam bastante o diagnóstico pela língua. Tu vê que essa médica fazia só a inspeção visual, né, da orelha, fazia um diagnóstico só pela inspeção visual da orelha. Mas a auriculoterapia também possibilita fazer algum diagnóstico, né, através dos pontos que vão sendo dolorosos ou ativos eletricamente, né. O Nogier, que foi a pessoa um médico francês que criou a auriculoterapia no Ocidente, né, ele utilizava um reflexo, era um reflexo auriculocardíaco. Ele ia palpando a orelha com o estilete, e quando ele achava um ponto de acupuntura ativo, havia uma alteração na pulsação, um reflexo na pulsação muito difícil de perceber, o reflexo auriculocardíaco, que eles utilizam muito na escola de auriculoterapia francesa, do Nogier, que eles hoje em dia chamam de auriculomedicina, né? Então, mas o pulso pode ser percebido de uma maneira simples e bastante interessante de ter um guia para a seleção de agulhas, né? Por onde eu vou começar, né? Essa é sempre uma questão importante quando tu vai fazer um tratamento. Qual é a primeira agulha que eu vou usar? Por onde é que eu vou começar, né? Então, tu pode começar pelo sintoma, né? Tu pode começar pelo pulso. Tu pode ir para algum lugar, tu vai ter que começar, né? Tem um padrão de começar. Eu estava com dor no pescoço, então vou começar pelo ID3. É um bom aporte, né? Mas eu uso o pulso. Meu amigo Norton não confiava muito no pulso, mas ele me dizia: mas eu ainda tomo o pulso. Eu digo: ainda bem, né? Nós temos mas ainda... é um pouquinho difícil. Temos ainda tempo aqui, pessoal, para a gente perguntar. Eu acho que já fica aqui o convite, né? O pulso, eu acho que nós precisaríamos fazer um encontro presencial, né? Remoto, assim, é um pouco mais complexo. O que tu acha? Vamos esperar passar a pandemia, né? Porque a gente pode contar com essa tua experiência, assim. A minha própria formação de pulso, ela foi pequena, assim. E os professores diziam: tu só vai ver e vai distinguir com o tempo, né? Porque
sempre em relação a alguma coisa, né? Claro que tu vai ter alguma característica mais tensa, uma característica mais fluídica, mas depende da idade, né? Depende, o idoso vai ter um pulso com uma natureza, com uma característica. Eu imagino tudo isso, né? Porque a minha experiência é pequena, mas a gente precisaria te ouvir, assim, né? E o pulso, ele é isso, assim, né? Mesmo se tu vai poder fazer naquela ocasião, uma puntura na pessoa, né? Porque eventualmente a gente vai perceber ali que existe uma debilidade geral, né? E aí a gente, com perguntas complementares, a pessoa vai dizer que está um tempo sem se alimentar, e então a gente, nesse caso, vai avaliar se a puntura vai ajudar naquele momento, ou o tempo da puntura, né? Porque eventualmente nós vamos mobilizar uma energia durante muito tempo que vai debilitar a pessoa, né? O que tu acha disso? Assim? Eu acho que tem que ter uma estratégia, né? Às vezes, como diz, a cura é pior que o remédio, é pior que a doença, né? O remédio é pior que a doença. Né? Sim, perfeito. Aliás, é uma coisa que em acupuntura que a gente tem que, com o tempo, e entendendo que o estímulo é leve, né? Não tem por que ficar fazendo muita estimulação na pessoa, né? Pacientes debilitados, se tu fizer muita estimulação, ele vai debilitar mais ainda, né? Tu vai exigir do organismo uma reação que ele não tem energia para sustentar, né? E aí, em vez de melhorar, ele vai agravar, né? Tem uma piada, assim, que foram entrevistar um velho chinês e perguntaram quantas agulhas ele usava. Ele disse, quando eu era jovem, eu fazia um tratamento utilizando, às vezes, 40 agulhas e tinha bons resultados. Alguns anos depois, eu comecei a reduzir, com 20 anos de prática, eu usava 20 agulhas e meus resultados eram melhores ainda. Depois eu reduzi para 10. Aí, no final, eu comecei a ter um resultado bastante favorável só com uma agulha. Era muito bom. Agora já faz uns 5 anos que eu não uso nenhum. Ele está melhor ainda. Tem outra piada famosa da acupuntura, que é a história de na Arábia, né? Chegou um médico e conseguiu curar a filha do sultão, que estava desenganada, né? E aí perguntaram para ele como é que ele tinha conseguido, né? Ele era muito gabola, ele disse que ele tinha feito o diagnóstico pelo pulso, que ele era muito bom nisso, até amarrando uma corda no pulso de uma pessoa e ele puxando a corda de uma certa distância, atrás de uma cortina, ele era capaz de fazer um diagnóstico perfeito. Aí se incomodaram com ele, né? Aí disseram, olha, vão te testar, né? Se for verdade, tu vai ter honra. Se for mentira, tu vai ter outra coisa. Então, amarraram uma cordinha na pata de uma vaca, na perna de uma vaca, e levaram para ele atrás da cortina para ele puxar a cordinha. Ele puxou, examinou a corda. Muito tempo. Aí perguntaram o que ele achava. Não, essa pessoa é uma pessoa saudável, uma pessoa muito forte. É estranho, porque parece que tudo que ela precisa é um pouco de capim. Ele era bom mesmo. Ele era muito bom. Fazia jus. Bom, nem sei que horas são, Ju. Está quase na hora, né? Acho que já está quase na hora, né? Faltam uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Mas tu fica à vontade, assim. Tá. Não, vamos te exigir demais, hein? Tá com fogo aceso, hein? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Claro. Nesse mundo atual, assim, estamos todos meio descompensados, meio em desequilíbrio, assim, a maioria de nós, né? Tá bem difícil. Então, eu te pergunto assim, tu costuma usar
na tua prática um ponto Shen? Não entendi, desculpe. Se Eu tu costumo costuma, usar no teu tratamento, se tu costuma incluir um ponto Shen. Ó, o pessoal está aqui ainda paradinho. Assim, ponto Shen. Eu acho que tu quer se referir, né, Mara, aos ressonadores, os pontos que trabalham o psiquismo, né? Sim. Ah, Foi um sim, pouco. claro. Uhum. Eu acho que para acupuntura, né, para concepção assim da energia chinesa, as emoções na verdade são energias, né? Elas dependem do funcionamento dos órgãos. Então, se tu adaptar, se tu fizer um tratamento, se ajustar a energia do coração, por exemplo, né, certamente isso vai ter uma ação muito grande sobre a parte psíquica, né? Mas existem alguns pontos que têm mais ação, né? Dizem que os pontos ali, aqueles pontos que tem ao lado da coluna, sabe? Que são, não sei se não estudaram isso ainda, né? Que tem ali os pontos dos órgãos, né? Dizem que os pontos da segunda linha têm muita ação psíquica. Então, por exemplo, o bexiga 15 tem muita ação sobre o coração, mas o que está do lado da bexiga 15, ele tem muita ação sobre a esfera mental ligada ao coração, né? Tem alguns livros que dizem isso. E era uma coisa interessante que o professor Federico usava, era uma característica do tratamento dele, que ele utilizava agulha de ouro e prata, né? A agulha de ouro e prata era muito utilizada pela acupuntura antiga, mas o problema do ouro e a prata é que são muito macios, então a agulha é uma agulha que tem difícil penetração, ele utilizava com um disparador, tinha muita rapidez em utilizar aquela agulha com disparador. E ele sempre incluía no tratamento o ponto Inter e o VB14 do lado direito. Só o Inter e o VB14 do lado direito. Ele não fazia, nunca vi ele fazer uma sessão de acupuntura sem colocar o Inter e sem colocar o VB14. E o Inter, que aqui, o terceiro olho, é um ponto que tem um efeito de relaxamento muito grande, né? A pessoa relaxa mesmo com a ação do Inter. Então, é um ponto que eu uso bastante também. Acho que é um ponto muito importante para relaxar durante a sessão, diminuir até a dor da picada um pouco, deixar a pessoa estável, né? Porque ele usava o VV14 do lado direito, a gente nunca soube, ele nunca explicou direito, entende? Ele dizia, o VV14, o VV14. Então, às vezes eu penso que é por causa do lado que está a vesícula biliar. O VV14 eu, com o tempo, deixei de usar. Assim. Comecei a usar só o Inter, né? Mas é um dos pontos que tem uma grande ação sobre a psique, né? Como tem esse outro ponto aqui do lado da cabeça, que é o bexiga VB13, 13, que é a porta do cérebro, né? É um ponto que é bastante indicado em problemas psíquicos, né? Ele aparece bastante nas prescrições. A gente usa, né? Mas dentro desse contexto também, de que eu uso esses pontos mais quando existe uma indicação no paciente que tem algum problema de algum tipo de confusão psíquica, digamos assim. Mas eu considero que se fizer um bom equilíbrio, se ajustar a função dos meridianos e do Zhang Fu, isso vai ter uma grande ressonância sobre a esfera emocional. Ok, obrigada. Está falando de dia? Parece dia, aí tem um mato atrás, assim, do dia. Parece tu que fez a pergunta, não? Parece que tu está numa casa que tem umas árvores atrás que estão iluminadas. Né? Não? Uhum. Bom, Uhum. não estou muito acostumado com o Zoom. O teu microfone está fechado, Mara. Isso. Tem árvore, sim.
E lá atrás no quadro tem um mapa feito com isso. A mapa. Isso. Eu também não utilizo muito mandril, assim. Os chineses, os mandril foi meio inventado pelos japoneses. Os chineses, eles gostam de pegar e colocar agulha, né? Aprende a dar um estímulo forte com a agulha de maneira que ela entre já até uma determinada profundidade, né? Exige um certo treinamento para fazer isso. O mandril facilita bastante, é só dar aquele piparote, né? E a agulha vai. As agulhas japonesas eram agulhas muito finas e agulhas assim com um polimento muito bom, eram muito caras as agulhas japonesas, né? Ainda são. As agulhas chinesas eram mais baratas. As agulhas chinesas não eram feitas para usar com mandril. A gente comprava um pacotinho de 100 agulhas e não vinha nenhum mandril. Os primeiros mandris que eu usei eram mandris de aço, que a gente comprava avulso nessas lojas que vendem equipamento médico. Não sei bem para que usava esses mandris. Eu tinha uma coleção grande de mandril. Em determinada época, eu esterilizava as agulhas numa caixinha de inox, eu colocava umas agulhas ali e um mandril e esterilizava por calor. Mas, como eu falei, o calor estragava muito as agulhas, né? Mas eu praticamente aboli o uso do mandril. A gente podia encerrar esse encontro de hoje falando um pouquinho para nós sobre a eficácia do I Ching, assim. Como é que, por que te despertou essa vontade e o que tu viu assim do I Ching, que nós chegamos a fazer uma consulta sobre a nossa turma um tempo atrás, jogamos o I Ching, eu conheço um pouquinho assim, mas os chineses são um povo muito prático, né? Um povo muito prático. O I Ching, de certa maneira, ele é um livro de estratégia, né? Ele tem que te dar respostas voltadas de uma maneira muito prática, né? É a hora da retirada, é a hora de avançar, é a hora de fazer isso. Então, é um guia para a ação e para a tua vida, né? E tem na base do I Ching aquela questão taoísta, né? Daquele processo de derivação do Yin e do Yang, né? Da maneira como vão se gerando os trigramas. Isso tem muito a ver com a acupuntura, né, Juca? Muito a ver. A base da medicina chinesa é uma base taoísta, então ela se desenvolveu praticamente junto com o I Ching, né? Então, se quiser entender a acupuntura, tu tem que buscar algum tipo de informação no I Ching, ele vai te dar resposta. Mas ele também é um livro de oráculo, né? A pessoa joga ali e vai depender de interpretação, né? A pessoa vai ter que interpretar o que o Xing diz, e isso pode gerar muito equívoco, né? Muitas vezes a gente joga até ele nos dizer o que a gente quer. É bastante limitado, né? Mas é um livro de muita sabedoria, né? É um resumo da sabedoria chinesa, o Xing, os grandes livros da cultura chinesa. E me atraía muito esse desenho matemático dos trigramas, né? De como os trigramas... Porque em medicina chinesa, normalmente, a gente não trabalha em 2, a gente trabalha em 4, entende? Então, sempre tem que se perguntar o que está por trás de uma determinada situação. Uma pessoa está com febre, então tem que perguntar, essa febre é por excesso ou é por deficiência, né? Então, tu sempre tem 4 perguntas, sempre tem uma pergunta que vai um pouco além. Uma pessoa que está com asma, por exemplo, está com um problema... Então, ou é o rim que está muito fraco e não consegue atrair energia do pulmão, por exemplo. Essa é uma situação. A outra situação, não, é uma situação só pulmonar de excesso que não consegue dispersar. O pulmão dispersa e descende. Então,
sempre tem em medicina chinesa, isso vem de uma situação do Xing, entende? As coisas não são só como aparentam ser, sempre tem que te perguntar um passo além. Em acupuntura, a gente sempre tem que dar um passo além no diagnóstico, assim. Sempre tem que tentar entender essa dualidade. Sempre é uma dualidade aparente, porque na verdade não é uma dualidade, mas é uma dualidade aparente. A gente tem que se guiar dentro disso. Olha, foi uma... Eu, na verdade, não uso muito Xing hoje em dia. Eu tenho ele à mão, mas não uso muito. Mas usei muito na minha vida. Assim. Mas dentro disso, às vezes a gente fica meio obsessivo, tu quer uma resposta, joga, até ele dizer o que tu quer. Entende? Aí não tem mais sentido. Mas pelo menos aí tu leu bastante o livro, conheceu um pouco da sabedoria dele e passou para ti. Foi muito bom te ouvir, Lico. A minha impressão foi, anotei várias coisas aqui, e eu acho que a gente vai trocando figuras, assim, à medida em que tu tiver disposição, Estou à disposição. Tá. Era bom a gente, com o tempo, dar uma olhada nessa tua apostila também, se tu permitir, né, para ver aí os pontos que... Não, posso conseguir ela, eu tenho ela em arquivo. Ela está impressa, mas eu tenho ela toda em arquivo, né? Muito bem. Então, tá bom? da minha parte, eu só tenho a agradecer aí, acho que é tá bom. à tua disposição. Muito obrigado. Então. Tchau, então. Tchau. Nós vamos encerrar. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Boa noite.